Não é indiferença, é medo, um medo tão profundo que paralisa até a respiração. Ele foi abandonado 2 vezes. A primeira por descuido, a segunda por escolha. E agora, sentado ali na calçada molhada, entre lixo e grafites, ele olha para a câmera como quem já desistiu de ser visto. Mas algo vai mudar e você precisa ver isso até o fim. Se inscreva agora, porque essa história pode salvar outra vida. A chuva fina daquela manhã fria em São Paulo não era só água, era lama, fumaça de escapamento e o cheiro de abandono. Na calçada de uma rua secundária de Santo Amaro, entre caixas de papelão amareladas e sacos plásticos rasgados pelo vento, havia um corpo. Não um corpo morto, mas quase. Enroscado sob uma tábua torta, 8 quilos de ossos e pelagem embaraçada, tremendo não por frio, mas por antecipação. Ele já tinha ouvido aquele som antes. Passos se aproximando, seguidos por risadas, por gritos, por algo mais pesado sendo arremessado. Seus olhos, amarelados, com uma película opaca de desgaste, não piscavam. Só fixavam o chão, como se pedisse ao mundo para esquecê-lo de vez. Ele tinha cerca de 4 anos, mas parecia ter vivido 10. As costelas marcavam o contorno do corpo como teclas de um piano desafinado. A cauda, enrolada entre as patas traseiras, era uma defesa permanente, não contra o frio, mas contra o toque. Qualquer movimento brusco, até o balanço de uma cortina ao vento, fazia suas pupilas se dilatarem como se o perigo estivesse sempre à espreita. Um veterinário que o examinaria mais tarde diria: não é desnutrição aguda, é desgaste crônico, de quem viveu em estado constante de alerta por meses, talvez anos. Quem o encontrou não foi um resgatista experiente, nem um ativista com placa de ONG. Foi uma professora aposentada, de 68 anos, voltando da padaria com pão ainda quente. Ela parou, não por pena imediata, mas por reconhecimento. Eu já vi esse olhar. Ela contaria depois. É o mesmo olhar de quem foi traído por quem deveria proteger. Ela não se aproximou, não fez barulho. Apenas deixou um pão com queijo no chão, a 2 metros de distância, e foi embora. Voltou no dia seguinte, e no outro. E no outro, sem exigir nada, sem forçar contato, só presença, só constância. Ninguém sabia de onde ele viera. Não havia coleira, nenhum microchip. Só cicatrizes, uma no flanco esquerdo, irregular, como se tivesse sido queimado com cigarro. Outra no pescoço, mais antiga, sugerindo que já fora preso com algo apertado demais por muito tempo. Um exame de sangue feito dias depois revelaria níveis alarmantes de cortisol, o hormônio do estresse, ainda circulando como se seu corpo não soubesse que o perigo já tinha passado. O sistema nervoso dele ainda estava em modo de sobrevivência. O cérebro preso no passado. Era impossível não pensar. Quantos outros estão assim agora? Não nos abrigos, mas antes dos abrigos. Nas vielas, debaixo de viadutos, em terrenos baldios, vivendo em silêncio absoluto, porque aprenderam que qualquer som pode chamar a atenção errada. Esse gato não fugia, congelava. E isso, para quem entende comportamento animal, é o estágio mais grave do trauma. Não é luta, não é fuga, é desaparecimento interior. Ele estava lá, mas já tinha saído. A professora não tinha plano. Não havia roteiro, nem checklist de resgate, só uma intuição antiga, quase maternal, de que algumas coisas não se recuperam com pressa. No 3º dia, ela levou não só pão, mas um pratinho de cerâmica, azul, rachado, mas limpo, e deixou água fresca. No 5º dia, um cobertor dobrado em 4, colocado a 1,5 metro dele, como uma oferenda sem pressão. Ele não se moveu, mas pela primeira vez, seus olhos acompanharam o movimento da mulher. Não com medo imediato, mas com uma pergunta muda: por que ela volta? Era a primeira fissura no muro que ele erguera tijolo por tijolo, ano após ano. Ela começou a sentar na calçada, a 3 metros de distância, lendo jornal em silêncio. Nenhum olhar fixo, nenhum gesto brusco.
Só o som suave das páginas virando, do vento nas árvores, do tráfego distante. Dias depois, percebeu que ele já não encolhia os ombros quando ela se aproximava. Ainda não se levantava, ainda não comia na presença dela. Mas no 7º dia, viu algo que quase a fez chorar. Ele cheirou o ar na direção dela. Um movimento microscópico do focinho, rápido, quase imperceptível, mas intencional. Não era interesse por comida, era avaliação. Estava testando. Essa pessoa é diferente? Os vizinhos comentavam. Uns diziam que era perda de tempo. Gato de rua não se domestica depois dos 2 anos, afirmava um entregador que passava diariamente. Outros achavam que ela devia chamar um resgate. Põe numa caixa e leva para o veterinário. Mas ela sabia, forçar aquele gato a entrar numa caixa agora seria como prender alguém que acabou de sair de um cativeiro. O trauma não está só no passado, está no corpo. E o corpo dele ainda lembrava, célula por célula, o que acontecia quando humanos estendiam as mãos. No 10º dia, ela trouxe uma caixa de transporte, mas não aberta, não à espera. Deixou-a fechada de lado, com a porta virada para a parede, e jogou dentro um punhado de ração premium. O tipo com cheiro forte de peixe que até os mais desconfiados não ignoram. Ele não entrou, mas na manhã seguinte a ração tinha sumido, e a caixa, antes imaculada, tinha uma marca de arranhão leve na lateral. Não de ataque, mas de exploração. Ele tinha cheirado, talvez até encostado o focinho. Era o equivalente felino a, talvez, só talvez, isso não seja uma armadilha. A virada veio no 14º dia. Chovia de novo, não forte, mas constante. O abrigo de papelão havia desabado. Ele estava encolhido sob uma placa de metal enferrujada, molhado até os ossos, e pela primeira vez não se escondeu quando ela se aproximou. Ficou imóvel, não recuou, não bufou, só olhou. E nesse olhar não havia mais apenas desconfiança, havia cansaço. Um cansaço profundo, antigo, de quem carregou o peso do medo sozinho por muito tempo. Foi então que ela fez o que ninguém mais ousaria. Sentou-se na calçada molhada, com as costas apoiadas na parede, e disse baixinho: "Não vou te pegar. Só quero que você saiba que não está sozinho." E pela primeira vez, ele não desviou o olhar. Passaram-se mais 5 dias até que o primeiro contato físico acontecesse. E não foi como nos filmes. Não houve música suave, nem close dramático. Foi num final de tarde quente, quando o sol ainda batia na calçada e o ar cheirava a asfalto aquecido e terra molhada. Ele estava deitado, deitado não encolhido, ao lado da caixa de transporte, que agora tinha uma toalha seca no fundo e estava sempre aberta, com a porta apoiada na parede, como um convite silencioso. Ela estava sentada como sempre, lendo quando, sem levantar os olhos do livro, estendeu a mão, não em sua direção, mas para o lado, com a palma virada para cima, como quem deixa algo esquecido ali. Ele observou. Por quase 2 minutos, nada aconteceu. Depois, levantou-se com movimentos lentos, calculados, como se cada músculo tivesse que ser consultado antes de agir. Deu 3 passos. Parou. Cheirou o ar. Deu mais 2. Parou de novo. E então, com uma hesitação quase humana, aproximou o focinho da mão dela. Não para esfregar, não para pedir carinho, mas para confirmar. Cheirou os dedos, o pulso, a manga da blusa. E foi nesse instante que algo mudou. Sua cauda, pela primeira vez em semanas, se desenrolou. Só um pouco. Só o suficiente para tocar de leve o calcanhar dela. Não foi intencional. Foi instintivo. Como se o corpo, mais sábio que a mente, já soubesse que o perigo tinha, enfim, passado. Ela não se moveu. Não sorriu alto, não tirou foto, só manteve a respiração calma, o corpo relaxado, como se aquele toque fosse a coisa mais natural do mundo, e não o marco de uma revolução interna, porque para ele
Aquilo não era só um gesto, era uma rendição. Não a ela, mas ao medo. Era o momento em que, depois de tanto tempo, seu sistema nervoso sinalizou: talvez, só talvez, isso não vá doer. Horas depois, no veterinário, quando lhe perguntaram como conseguira chegar tão longe em tão pouco tempo, ela respondeu com simplicidade: eu não conquistei a confiança dele. Eu só provei, dia após dia, que merecia ser considerado. Nos dias seguintes, pequenos milagres cotidianos começaram a surgir. Ele passou a esperar por ela, não na esquina, mas na calçada, perto do portão do prédio vizinho, sentado como quem sabe que alguém virá. Começou a comer na frente dela, embora ainda mantivesse distância de pelo menos 1 metro. E numa manhã de domingo, quando ela chegou com um pote de iogurte natural, sim, gatos adultos podem tolerar em pequenas quantidades, ele fez algo inimaginável 2 semanas antes. Deitou-se de lado, expondo o ventre, não como convite para carinho, mas como sinal de segurança absoluta. Nenhum gato faz isso se ainda sente que precisa se defender. O nome veio naturalmente, Theo, abreviação de Teodoro, que significa presente de Deus. Mas como ela diria depois, com um sorriso tímido, quem recebeu o presente fui eu. Porque Theo não estava apenas voltando à vida, ele estava ensinando algo raro, que confiança não é dada, é construída, tijolo por tijolo, silêncio por silêncio, presença por presença, e que, às vezes, o maior ato de coragem não é lutar, é deixar alguém se aproximar quando tudo dentro de você grita para fugir. E foi exatamente nesse ponto, quando tudo parecia finalmente seguir em direção à cura, que veio o retrocesso, porque a recuperação não é uma linha reta, é um zigue-zague. E numa noite de temporal, com trovões altos e luzes piscando, Theo desapareceu. Não fugiu correndo, mas recuou. Voltou ao canto mais escuro sob a escada do prédio, corpo rígido, olhos dilatados, como se os anos de abandono tivessem voltado todos de uma vez. Ela não se desesperou, não foi atrás. Só deixou a porta entreaberta, o pote de comida no mesmo lugar de sempre e sussurrou antes de dormir: eu estou aqui. Quando você quiser voltar, eu estou aqui. A madrugada seguinte ao temporal foi de silêncio absoluto. Nenhuma tigela mexida, nenhum som vindo de baixo da escada. A porta ainda estava entreaberta como prometido, mas Theo não havia cruzado o limiar. Ela não entrou, não chamou. Sabia que, naquele momento, o pior que poderia fazer era transformar o abrigo em uma nova armadilha. Então, fez o que sempre fizera. Esperou, deixou água fresca, trocou a ração e, ao invés de se sentar perto da porta, sentou-se na sala com a janela aberta, lendo em voz baixa, não para chamar atenção, mas para lembrá-lo de que a presença ainda estava lá, mesmo que invisível. Porque trauma não se apaga com carinho, se dissolve com previsibilidade. Com a certeza de que, não importa o que aconteça lá fora, dentro há segurança. No segundo dia, ela ouviu um leve arranhão. Não vinha da escada, vinha da janela da cozinha no térreo. Quando abriu a cortina, lá estava ele, não dentro da casa, mas no peitoril, observando o interior com os olhos meio cerrados, como se estivesse calculando riscos. Não pulou, não entrou, mas também não fugiu. Ficou ali por quase 1 hora, vendo-a cozinhar, ouvindo o barulho da chaleira, o tilintar dos talheres, sons cotidianos, domésticos, humanos, mas agora associados a algo que não era dor. Era a primeira vez que ele optava por estar perto, mesmo com medo. Não por instinto de sobrevivência, mas por um impulso novo, tênue, esperança. No terceiro dia, voltou à calçada, mas não ao antigo canto. Sentou-se exatamente onde ela costumava deixar a tigela, como se estivesse reivindicando aquele espaço como seu, agora que decidira tentar de novo. Comeu na frente dela. Não desviou o olhar quando ela se aproximou, só abaixou as orelhas um pouco, como um lembrete. Estou tentando, mas ainda dói. E ela respeitou, não estendeu a mão. Não falou mais alto, só murmurou: você voltou.
Eu sabia que voltaria. E pela primeira vez ele ronronou. Não um ronronar alto, de contentamento pleno, mas um murmúrio baixo, quase inaudível, vindo do fundo do peito como um motor enferrujado voltando a funcionar após anos parado. O veterinário, ao vê-lo uma semana depois, ficou impressionado. Os níveis de cortisol tinham caído 60% em 3 semanas, algo raro, quase inédito em casos de trauma crônico. O corpo dele está aprendendo que está seguro, explicou. Mas isso só acontece quando o cérebro também acredita. E isso leva tempo e consistência. Ele sugeriu enriquecimento ambiental, prateleiras baixas, esconderijos com saídas múltiplas, brinquedos que simulam caça. Tudo para devolver a ele o controle. Porque o abandono tira mais que abrigo. Tira a sensação de que você pode influenciar seu próprio destino. E Theo estava devagar recuperando isso. Não com saltos, mas com pequenos sim dados ao mundo. Foi nessa fase que ele começou a fazer algo curioso. Seguir a mulher até a janela, mas parar exatamente no ponto onde a luz do sol batia no chão da sala. Deitava-se ali, de barriga para cima, patas levemente abertas, como se estivesse absorvendo não só o calor, mas a permissão para existir em paz. E certa tarde, quando ela adormeceu no sofá com o livro aberto no colo, acordou com um peso leve no peito. Era Theo. Não estava deitado sobre ela. Estava ao lado, com a cabeça apoiada no braço dela, como quem finalmente encontrou um porto que não se move com a maré. Ele não dormia, só descansava. E naquele instante, o medo não tinha desaparecido, mas tinha, enfim, perdido o controle. A mudança para dentro da casa não foi um evento. Não houve caixa de transporte, nem cerimônia. Foi gradual, imperceptível para quem não prestasse atenção aos detalhes. Primeiro, Theo passou a dormir no peitoril da janela aberta, mesmo quando chovia. Depois, a entrar por alguns minutos durante o dia, só para cheirar os cantos, como quem mapeia território. Nunca correu, nunca se escondeu nos móveis. Só explorou, com a cautela de um arqueólogo diante de uma tumba antiga, sabendo que cada passo pode revelar algo precioso ou perigoso. E a casa, por sua vez, foi se adaptando a ele. Tapetes antiderrapantes nos corredores, prateleiras ao nível dos olhos, uma cama suspensa perto da janela, onde o vento entrava macio e o sol da manhã aquecia o tecido. Um fato curioso chamou a atenção da vizinha do andar de cima. Theo nunca usava a caixa de areia no primeiro dia. Durante 3 dias, fez as necessidades no canto do banheiro, sobre um tapete velho que a mulher havia deixado de propósito. Não por preguiça, mas por associação. Afinal, nas ruas enterrar cheiro é um risco, atrai predadores. Esconder o corpo é sobrevivência. Então, em vez de corrigi-lo, ela transferiu o tapete, aos poucos, para dentro da caixa aberta, misturando areia nova com areia do próprio tapete. No 4º dia, ele entrou. No 5º, cavou. No 6º, enterrou. Foi o momento em que seu cérebro entendeu. Aqui, esconder não é preciso. Aqui, você pode existir sem se apagar. Aos poucos, pequenos rituais surgiram. Toda manhã, ele a esperava na soleira da porta do quarto, não para sair, mas para acompanhá-la. Quando ela ia cozinhar, sentava-se na cadeira ao lado da mesa, como um assistente silencioso. Quando lia à noite, enroscava-se nos pés dela, mas mantinha uma pata levemente apoiada na perna, não como posse, mas como conexão. E numa tarde de domingo, quando a filha da professora veio visitar, uma mulher de 42 anos com 2 crianças barulhentas e um cachorro pequeno, Theo não sumiu, não bufou. Ficou na prateleira mais alta, observando, não com medo, mas com atenção. E após 1 hora de barulho, desceu. Cheirou o cachorro, que, educado, ficou imóvel. Cheirou as crianças, que aprenderam com orientação da avó a não estender as mãos.
Então, com uma calma impressionante, deitou-se no tapete da sala, ao lado delas. Não no colo, não no abraço, mas perto. Era o suficiente. O que mais surpreendeu foi sua reação ao som de carros freando bruscamente na rua. Algo que, no passado, o fazia sumir por horas. Agora, ele levantava as orelhas, virava a cabeça na direção da janela e, em vez de fugir, olhava para ela. Como quem pergunta, é perigoso? E bastava ela dizer com calma, tá tudo bem, Theo, para que ele voltasse a deitar, como se a voz dela fosse um antídoto contra o pânico antigo. Isso não era submissão, era confiança ativa, a capacidade de delegar a avaliação do perigo a alguém em quem se acredita. Um nível de vínculo raro, mesmo entre animais domesticados desde filhotes. Então veio o dia em que aconteceu algo que ninguém esperava, nem mesmo ela. Foi numa manhã nublada quando a campainha tocou e um entregador deixou uma caixa na porta. Theo, que normalmente recuava diante de estranhos, não se moveu. Ficou sentado ao lado da mulher, olhando o homem, mas sem tensão nas costas, sem pupilas dilatadas. E quando o entregador se virou para ir embora, Theo fez um som baixo. Não um miado de alerta, mas um ruído gutural, quase de aviso. Como um cão que protege. Como alguém que, pela primeira vez, sentia que tinha algo a proteger. E alguém por quem valia a pena ficar. 2 meses após o resgate, veio o telefonema que ninguém esperava. Uma ONG parceira, ao cadastrar o microchip encontrado durante a esterilização, implantado discretamente dias antes, sem anestesia geral, só sedação leve, cruzou os dados com um relato antigo no sistema de desaparecidos de Guarulhos. Havia um registro de um gato desaparecido havia 3 anos e 4 meses. Nome original, Loki. Fotos desbotadas, mas inconfundíveis. O mesmo olho esquerdo com uma íris levemente mais clara. A mesma marca em forma de vírgula atrás da orelha direita. A descrição dizia: desapareceu após mudança de endereço. Última vez visto próximo a um depósito de materiais de construção. E no campo observações, uma única linha. Tem medo extremo de portas que batem. Theo, ou Loki, ainda pulava quando a porta do armário rangia. A mulher que o registrou nunca respondia aos contatos, mas por insistência da ONG, localizaram-na. Morava agora em Osasco, trabalhava como diarista e, ao ser informada de que o gato havia sido encontrado, hesitou. Disse que tentara levá-lo na mudança, mas ele fugira do transportador no caminho. Depois, quando voltou ao antigo bairro, ele já não estava mais lá. Achei que tinha morrido, confessou, com a voz embargada. E então perguntou, ele está bem? A voluntária, treinada para a neutralidade, respondeu com cuidado. Está fisicamente saudável, mas passou por muito. Está em processo de recuperação emocional. Houve um silêncio longo, e então, baixinho. Eu sei. Eu não era quem ele precisava naquela época. Ela não pediu para vê-lo, não exigiu a devolução. Só pediu uma foto, uma só, daquele que um dia fora seu Loki. Mandaram uma imagem recente. Theo deitado no parapeito, banhado pelo sol da manhã, olhos semicerrados, cauda enrolada com leveza ao redor das patas. Nada de tensão, nada de alerta, só paz. Ela respondeu com uma mensagem curta. Obrigada por fazer por ele o que eu não soube fazer. E dias depois, fez uma doação anônima para o abrigo local, com uma única instrução. Use para resgates de gatos idosos ou com histórico de trauma. Theo nunca soube dessa conversa. Nunca reconheceu o cheiro da antiga dona, ou se reconheceu, não reagiu. Porque para ele o passado não era uma identidade fixa, mas uma camada que havia sido coberta, com paciência, por outra realidade. Ele não era mais Loki, o gato que fugia, nem era só Theo, o sobrevivente. Ele era quem escolheu ficar, não por obrigação, não por instinto,
mas por uma decisão íntima, repetida todos os dias, cada vez que se deitava ao lado dela, cada vez que ronronava ao ser escovado, cada vez que, ao ouvir um trovão, não fugia. Só se aproximava de leve, como quem diz: lembre-me de que estou seguro. E foi nesse equilíbrio delicado, entre memória e presente, entre ferida e cura, que ele encontrou algo que muitos humanos passam a vida buscando. Não uma redenção dramática, mas uma reconstrução silenciosa. Ele não esqueceu o que viveu, mas aprendeu a viver apesar disso. E mais importante, aprendeu que o mundo não é feito só de quem abandona, mas também de quem volta, mesmo quando não é chamado. De quem espera, mesmo sem garantia. De quem oferece, sem exigir nada em troca. Naquela semana, a professora levou Theo para um parque pequeno, cercado, com grama alta e arbustos baixos. Um enriquecimento controlado. Ele andou devagar, cheirando folhas, esfregando o rosto em troncos, subindo em pedras baixas. Em dado momento, parou. Levantou o rosto para o céu, onde pombos voavam em círculos. Não correu, não se assustou, só observou. Então, com um movimento calmo, deitou-se na grama de barriga para cima, patas esticadas, como um gato que, enfim, sabe que pode olhar para o céu, sem medo de cair. Hoje, Theo tem 5 anos, 2 quilos a mais de massa muscular, pelagem brilhante e um hábito curioso. Toda manhã, antes mesmo de a professora acordar, ele pula na cama. Não para acordá-la, mas para sentar-se ao pé, olhando para a porta do quarto, como se fizesse uma vigília tranquila. Não é ansiedade, é rotina, é previsibilidade. Ele já aprendeu que o dia começa assim: silêncio, depois o cheiro de café, depois a voz suave dizendo: bom dia, meu guerreiro. E ele responde, não com um miado, mas com um ronronar baixo, quase inaudível, que só quem o ouve diariamente consegue perceber. É o som de um sistema nervoso que, enfim, descansou. Ninguém mais o chama de caso grave ou traumatizado sem cura. No abrigo onde a professora agora colabora como voluntária aos sábados, os novos resgates são apresentados a ele, não como terapia, mas como testemunho vivo. Quando um gato recém-resgatado se esconde sob a cama, ela leva Theo. Não o coloca dentro do quarto, só deixa que ele fique do lado de fora da porta aberta, deitado, ronronando. E com o tempo, muitos dos novos chegam até a farejar o ar na direção dele. É como se seu corpo emitisse uma frequência. É possível, você também pode. Um veterinário comportamental, ao observar isso, disse: é o que chamamos de modelagem não intencional. Ele não está ensinando, ele está simplesmente sendo a prova de que a cura existe. Ele ainda tem reações. Quando uma panela cai no chão, recua, mas não foge. Só olha para ela. E se ela disser, tá tudo bem, volta ao que estava fazendo em menos de 30 segundos. Isso não é cura total, é resiliência funcional. É viver com as marcas, mas não ser governado por elas. E para quem já viu centenas de casos, isso é mais raro e mais valioso do que a recuperação perfeita. Porque a perfeição não existe no trauma. O que existe é a escolha diária de tentar de novo. E Theo escolhe todos os dias ficar. A professora nunca mais voltou àquela calçada em Santo Amaro, mas certa vez passou de carro por lá. Parou. Desceu. A tábua torta já não estava. O cheiro de mofo e lixo tinha sido substituído por tinta fresca de um muro recém-pintado. Mas no canto, onde o papelão apodrecera, havia uma pequena placa de cerâmica quase escondida pela vegetação rasteira, colocada por moradores locais. Aqui, um gato aprendeu a confiar de novo. Que outros tenham a mesma chance. Ela tocou a placa com os dedos, sorriu e sussurrou: foi você quem ensinou a nós. E se você for ao apartamento dela hoje, porta 302, edifício com jasmim trepadeira na fachada,
vai encontrá-lo exatamente onde deveria estar. Não em uma gaiola, não em um canto escondido, mas no centro da sala, deitado no tapete vermelho, olhos meio fechados, exposto ao sol da tarde, patas dianteiras esticadas como quem não teme ser visto. Ele não é um milagre, não é um símbolo. É um gato que, depois de tudo, decidiu que valia a pena acreditar. Não no destino, não na sorte, mas em mãos que voltam. E enquanto houver uma só pessoa disposta a esperar sem pressa, haverá em algum canto da cidade outro Theo, contando os segundos até o próximo gesto de gentileza. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like. Ele ajuda mais pessoas a encontrarem essas histórias reais de redenção. E se inscreva no canal. Aqui, cada vídeo é um lembrete de que ninguém está tão quebrado que não possa ser reconstruído com paciência, respeito e amor consistente. Até a próxima história, porque lá fora alguém ainda está esperando por sua vez de ser visto.